150 anos atrás, começava a grande imigração de italianos para o Brasil, né? Trouxeram da Itália valores culturais, sociais, principalmente a capacidade de trabalho para construir uma nova história de vida, né? No terceiro episódio dessa série especial, a nossa equipe mostra como Santa Catarina e a Itália ainda mantêm uma forte relação de amizade e também familiar. Brasi, stiamo arrivando! Os camponeses italianos deram vida à Itália, construíram a identidade de um povo, origem preservada no país em museus como o etnográfico San Michele, na província de Trento. Este museu hospedou o convento agostiniano por muitos séculos. O primeiro registro histórico deste edifício remonta ao ano de 1145 e, por isso, há realmente muita história por detrás. Desde 1968, o lugar remonta às tradições e os costumes do povo trentino. Este museu conserva os objetos de trabalho, da cultura, da vida cotidiana, das populações do território trentino, especialmente os objetos de trabalho, os objetos da casa, tudo aquilo que serviu durante séculos à vida da população do Trentino. Os camponeses tinham nesse sistema de subsistência construído nos vales trentinos uma vida simples, também comum em outras regiões da Itália, mas cercada de valores. A cultura camponesa da época era baseada em três principais pilares. O primeiro, a força e a capacidade do trabalho. Havia também a religiosidade como uma marca forte daquela época, mas uma das principais, sem dúvida, era a família, tão preservada, inclusive nessa representação que a gente tem de uma das casas da época. Nas disposições dos móveis, da sala e do quarto, a gente percebe o quanto a família era importante para aqueles camponeses. Em Longarone, província de Belluno, na região do Vêneto, cidade com menos de 5.000 habitantes, a vida simples ainda é uma realidade em pleno século XXI. Aqui mora o Elvio e a esposa. No quintal da casa, o casal cria galinhas, coelho e, em meio às fotografias, se reconecta com a história da família Besfontana. Elvio é um policial municipal aposentado. Ouviu a avó contar como os antepassados deixaram a região rumo ao Brasil. Saíram e da rua os saudaram, como se fossem em um funeral. Os sinos tocaram a marcha fúnebre para essas pessoas que pegariam uma carroça para ir a Gênova e depois para o Brasil. Um dos destinos foi Uruçanga, no sul de Santa Catarina, onde o Elvio encontrou descendentes dos imigrantes. Percebi que existem muitos Besfontana. Um deles é o meu primo, que tem uma empresa que constrói arranha-céus em Criciúma e que me ajudou a fazer essa viagem e a conhecer a história da minha família. Em Criciúma, os descendentes dos imigrantes da família Besfontana ergueram uma das maiores construtoras de Santa Catarina. O casal Fontana, da Itália, estreitou os laços com a família italiana no Brasil. Essa relação permanente nasceu em 1989, quando saíram à procura das suas origens e encontramos. Encontrei meu parente, o meu pai e outros primos Besfontana. A minha experiência no Brasil foi muito bonita. Conheci pessoas muito simples. Voltei 50 anos no tempo para a forma como vivemos aqui. Uma forma muito alegre, sociável e carinhosa. Em Santa Catarina, a história viva da imigração italiana é preservada na memória da dona Valentina Rosso Martinelli. Familiares dela, vindos da Itália, chegaram na região de Siderópolis, no sul do estado, em 1893. A minha família, sim, veio o pai da minha mãe. Veio da Itália. Antepassados de José Martinelli, marido da Valentina, também migraram da Itália para Santa Catarina. Chegaram aqui, era só mato. Entraram, não sabia, eles fizeram
uma casinha de palmito em pé, e de noite tinha que deixar fogo aceso em redor da casa, porque vinha aquele bicho bravo que matava a gente, o tigre e o leão. Ele vinha ao redor da casa e se pegava, ele comia a pessoa. Na memória de quase 98 anos estão as histórias contadas pelos pais da época em que o sul do estado começava a ser colonizado pelos imigrantes italianos. Registros preservados também em documentos do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, em Orleans. O sul do estado, então, eles vieram para ocupar um território, né, um chamado vazio demográfico. Isso para suprir a demanda deixada pelas Seis Marias, que eram lotes dados em nome do rei de Portugal para cultivar terras virgens, que, se não fossem desenvolvidas, precisavam ser devolvidas ao governo imperial brasileiro. O Império, então, contratou acionistas para trazer imigrantes da Europa para ocupar essas regiões sem povoamento. Tinha até propaganda na Itália para atrair imigrantes para Santa Catarina. Um dos acionistas, eu acho que maior nome que a gente vê na nossa região é o Caetano Pinto Júnior, né? Que tinha o escritório da França, e ele trouxe os primeiros imigrantes italianos para povoar essa região. Mas esta é outra parte da história que está num documento original, o Contrato Caetano Pinto, que nós tivemos acesso no Rio de Janeiro. Este capítulo dos 150 anos da imigração italiana no Brasil a gente conta na próxima reportagem. E ainda vamos desbravar a força do trabalho dos imigrantes e dos descendentes de italianos que ajudaram a construir Santa Catarina como conhecemos nos dias atuais.